Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Por que vocês fazem isso comigo? Sempre na segunda, eu não entendo. Boa noite a você que está em casa também. Nosso Deus seja louvado. Queria ler um texto, deixar no coração dos irmãos. Jó 19:25 diz assim: Contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois de todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu, pessoalmente, não outra pessoa o verá, e me dirá como ele é. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Esse é um texto que marcou aí essa minha semana, e eu queria estar deixando no coração dos irmãos, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim vai se levantar sobre a terra. Amém, irmãos? A gente espera por esse dia. Temos vivido dias difíceis de luta, mas o nosso Redentor vive, e isso tem que estar sempre latejando no nosso coração. Tá bom? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, bendito seja sempre o Teu santo nome, Senhor. Louvado seja a Ti, Senhor, o nosso Deus, que é o único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Entregamos a Ti o nosso louvor, o nosso culto, Senhor. Entregaremos as nossas ofertas, mas sobretudo nós sabemos que o que Tu quer de nós é o nosso coração, Pai. Que nós possamos nos render a cada dia a Ti, nos momentos maus também, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Sem Ti não tem caminho, não tem solução, ó Deus. Ó Pai, viemos mais uma vez clamar pelos enfermos, aquelas pessoas que estão na UTI, em estado grave, Senhor. Te agradecemos pelos milagres que têm ocorrido, pelos livramentos também. Te pedimos pelas equipes médicas, pelos médicos, Senhor. Sabes o quanto eles estão exaustos, o quanto eles têm vivido momentos difíceis, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre eles, sobre os seus corações, sobre sua casa, sobre suas famílias, protegendo, Pai, livrando desse vírus tão terrível, Senhor. Colocamos nossas vidas inteiramente nas Tuas mãos, para que Tu faça, ó Pai, aquilo que Tu deseja, o que Tu quiser, Senhor. Obrigado por tudo. Fala aos nossos corações através dos cânticos, através da Tua poderosa palavra, que é viva e eficaz. Consola cada coração aflito, Senhor. Derrama da Tua graça nas casas, nas pessoas que estão acompanhando online. Que a Tua bênção, ó Pai, esteja sobre cada um de nós. E obrigado por isso, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com a Lucialma. Pedir para os irmãos colocarem de pé já. Som. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome e ansiamos pela Tua volta. Louvemos ao Senhor. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Já tarde eu estava meditando sobre a necessidade de, algumas vezes, olhar para trás. Não com saudade, mas para saber de onde você saiu e para onde você está caminhando. Eu acho isso muito importante. Saber de onde você veio e para onde você vai. Ainda que muitos de nós já nascemos num lar cristão, vivemos as nossas experiências, temos as nossas quedas e o nosso levantar vem de Deus. Essa música fala sobre isso.
Boa noite, meus irmãos. Tem algumas orientações de passar para vocês antes da palavra. Estaremos celebrando a ceia do Senhor no segundo domingo de julho de manhã, às 10 horas da manhã. Mas não vai ser presencial, vamos fazer na outra vez. Entenderam? Irmãos fizeram lá, muitos irmãos aí idosos passaram mensagem para mim dizendo que foi a coisa maravilhosa, uma experiência nova. Que você vai preparar o seu pão, o seu suco de uva, deixa preparado lá no segundo domingo. Eu vou estar aqui com mais os 2 ou 3 diáconos, vou transmitir para você. Na hora que nós comermos o pão aqui, você vai comer lá na sua casa. Na hora que bebermos o cálice, que você vai fazer na sua casa. Depois eu faço a oração de encerramento, você ora com a sua família lá, ok? Domingo vai dar outras informações para os irmãos. Por isso nós estamos anunciando hoje, que será no segundo domingo, para ter mais um domingo de orientação, e também eles vão colocar aí nas redes sociais da igreja. Mês de julho é o mês de levantamento de oferta e missões estaduais. O material chegou bem pequeno, mas chegou. Então, irmãos, vai se preparando para julho você dar a sua oferta em missões estaduais. Orar pelos irmãos Kleber, irmão Januário e irmão Leão. O irmão Januário está na UTI do Hospital Ana Costa, mas está bem, graças a Deus. Ele e o Kleber com Covid. O Kleber está na UTI entubado, já há vários dias, já foi desentubado. Recebi o áudio agora à tarde, já foi desentubado. Segundo o médico, se continuar reagindo bem, nas próximas 24 horas, ele irá para a enfermaria. Meus irmãos, é motivo de oração da igreja. A igreja está orando, o povo está orando. Eu e Deus temos clamado todos os momentos por essas pessoas que estão precisando. A igreja, como todos, está orando. E quando a igreja ora, o que acontece? O que acontece? Deus responde, acontece milagres, irmão. O irmão Leão é o pai da irmã Rosângela. Ele é sogro do irmão Natan Dias. Ele foi medicado, mas está em casa. Está bem, mas é alvo de nossas orações também. Tá bom, irmãos? Ora por missões estaduais, ora pelo nosso Brasil, pelo mundo, mas especialmente pelo Brasil, que é o nosso país. Da maneira como estamos vivendo aí, a coisa está muito ruim, não somente Covid, mas outras questões aí na área administrativa, governamental do nosso país. Nós precisamos orar pelas autoridades constituídas. Tá bom, meus irmãos? Essas são as orientações que eu vou passar para vocês. Não esqueçam de orar pelo irmão Januário, pelo irmão Kleber, pelo irmão Leão e tantos outros. Uma lista muito grande. Quer ver a lista da irmã Rose? Pergunta para ela. Quer ver a nossa lista? Pergunta para a irmã Neuza também. Mas Deus é grande. Ele é grande em poder e misericórdia. Vamos ler um versículo do Salmo 116, o verso de número 16, verso 15. Salmo 116, verso número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Pai, obrigado pela palavra que acabamos de ler, pelos louvores que cantamos, exaltando o Teu nome. A certeza, Pai, que o Senhor está aqui conosco, e nós Te exaltamos, Te glorificamos, porque Tu és um Deus vivo e poderoso, Criador do universo, o Deus que nos criou conforme a Tua imagem e semelhança. É o Deus que tem ouvido as nossas preces, é o Deus que tem respondido. Por isso, Deus eterno, nós estamos aqui Te exaltando pela ação poderosa do Senhor na vida do Kleber, na vida do irmão Januário, na vida do irmão Leão,
da mãe Isabel que está em casa, da Marina que venceu também um infarto, está bem em sua casa, pela irmã Adriana que venceu o Covid, tantos outros que venceram esta infecção e que é tão temerosa, é perigosa, ela mata as pessoas. Mas nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque os Teus servos contam com a presença do Senhor, com a ação poderosa do Deus eterno. E o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Em nome do Senhor tem acontecido proezas, porque o povo está orando e o Senhor está ouvindo cada oração de cada servo. E seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse tempo que nós vivemos hoje, irmãos, que quando nós ouvimos aí os telejornais dando notícia da Covid, já fica tremendo para o número de pessoas que já partiram. Mas entendemos pela palavra de Deus que para o servo do Senhor, a morte não é o fim. A morte para nós, o servo do Senhor, é o momento de passagem deste mundo para a presença do Eterno. E por isso que Deus, através desse salmo, ele declara que é precioso, é agradável a Deus quando um servo é convocado por Ele à sua presença. Por isso, meus amados irmãos, todos aqueles queridos que já partiram, eles estão na presença do Eterno, estão contemplando a face do Senhor, eles estão esperando por nós, e um dia nós estaremos todos juntos lá, exaltando o nome do nosso grande Rei Jesus Cristo. Por isso, enquanto nós estivermos neste mundo, nós iremos enfrentar aflições, tribulações, dificuldade em todo o sentido da vida. Mas, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a nossa esperança, ela está exatamente na certeza que temos da vida eterna. Essa esperança que depositamos na pessoa de Jesus Cristo e que Ele um dia voltará para buscar os seus remidos. Deus criou o homem, meus irmãos, não era para ter morte física, mas o homem acabou desobedecendo a Deus, e Deus teve que descer e interferir agora no casal há pouco tempo, criado por Deus, e Deus determinou ali, e que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Daí por diante, irmãos, a só tragédia que nós vemos no mundo. Irmãos, percebe que logo depois Caim matou o seu irmão Abel. E vem a tragédia. Chega um momento que Deus toma a decisão. Eu vou acabar com a raça humana, vou destruir o homem que criei conforme a minha imagem e semelhança. Porque o mundo estava corrompido. E no meio de tanta corrupção da carnalidade praticada pelo ser humano, Deus conseguiu ver um homem chamado Noé. Esse homem, no meio de tanta confusão, no meio de tanta tribulação, no meio de tanto pecado, de tanta orgia, de tanto desprezo a Deus, ele preservou a sua fé. E Deus então falou com Noé que Deus iria destruir todos os homens, mas ele e sua família seria salvo, porque é o único que Deus achou temente a ele. Agora imagine, meus irmãos, Noé fabricar um grande navio, uma grande embarcação, com 150 metros de comprimento, com 15 metros de altura, no meio de um deserto, onde não havia água. Imagina o povo da cidade, o povo que conhecia Noé, o que eles pensaram de Noé? Que ele estava ficando o quê? Louco. Mas Noé sabia o que estava fazendo, porque ele estava
seguindo um direcionamento de Deus, ele estava seguindo a palavra de Deus. E ele pregava para aquelas pessoas, as pessoas riam dele, zombavam dele. Por que ele está falando em nome de Deus? Ele não queria saber de Deus. Mas Noé continuou fazendo o seu trabalho. Salvando então Noé, Deus resolve então, através dessa família, recomeçar, recriar novamente, povoar a terra. Mas a raça humana continuou com o coração maldoso, a mente cheia de pecado, pensamentos pecaminosos. E o povo começou a se afastar, abandonar Deus e abominar as coisas de Deus. E Deus então diz a Bíblia que ele desceu para ver. Ele sabia o que estava acontecendo. O que Deus viu quando ele desceu? Ele viu o pecado, ele viu a raça humana se destruindo, uma violência tremenda, o homossexualismo campeava no meio do povo, o adultério, a fornicação, todo tipo de violência que nós temos visto hoje através do noticiário. Então Deus confundiu as línguas e passaram a falar outros idiomas, porque o povo falava uma única língua. Por isso temos a confusão hoje, idiomas, dialetos do mundo. Daí então, o homem, ao invés de obedecer a Deus, continuou cada vez mais se afastando de Deus. E mais uma vez Deus teve que descer ao mundo, através de Jesus. E que Jesus viu quando ele esteve na terra, a mesma coisa, a carne corrompida pelo pecado. Mas ele veio com a missão então de morrer na cruz, para restaurar a raça humana caída. E assim ele fez. Mas o que as pessoas fizeram de Jesus? Rejeitaram a Jesus. Eles mataram o Senhor Jesus na cruz. Tamanha crueldade, a rejeição da presença de Deus no meio deles. Parece, meus amados, que essas coisas que estamos relatando aqui, nós estamos vivenciando isso hoje. No Brasil e no mundo, tudo e outras coisas, muito mais do que isso, elas estão acontecendo no mundo. E então nós estamos precisando de, mais uma vez, uma intervenção de Deus. E Deus vai intervir, meus amados irmãos. Ele vai intervir com a vinda de Jesus Cristo. Ele virá resgatar os remidos dele. Portanto, nós como servos do Senhor, nós não temos que ter medo de nada, porque não haverá condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Cristo está em nós. O apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos absolvidos de nossos pecados e nossas mazelas quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos transformados de criaturas em filhos de Deus. Portanto, nós não temos que temer coisa nenhuma. O julgamento virá, mas nós não seremos julgados, porque nós já fomos absolvidos ao permanecermos firmes e fiéis até a vida do Senhor. Quem não permanecer, porque nunca foi salvo, nunca teve experiência com o Senhor. Portanto, a Bíblia nos adverte, nos alerta que devemos olhar para cima, olharmos para o céu, de onde virá a nossa redenção. O apóstolo Paulo, escrevendo Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, está guardada, protegida, juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele vier se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Eu posso ouvir um amém? Essa é a certeza que nós temos, irmãos, a manifestação em glória com o Senhor. É isso que reserva a nós, os servos do Senhor, é o que espera por nós, a glória.
as maravilhas de Deus, longe desse mundo terrível, perdido, que nós deixaremos para trás. Então o apóstolo Paulo, ele nos convida a pensarmos nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E parece que nós nos preocupamos tanto com as coisas da terra, mais que as coisas do céu. Nos preocupamos tanto com as coisas materiais, mais do que as coisas espirituais. Nos preocupamos com tudo ao nosso redor, menos preocupação em relação à vida eterna. É muita pouca preocupação e preparação e busca desse tempo que nos aguarda. É por isso que o salmista declara que agradável e preciosa é a morte dos santos, os seus santos. Santos aqui são salvos. Então significa, meus amados, que é algo valioso, ou grandioso demais, importante demais. Significa que o salvo é importante para Deus, é valioso para Deus. Você é importante para Deus, você é valioso para o Senhor. Por isso que Ele te comprou, Ele pagou um alto preço para ter você de volta. Quando você estava perdido em seus pecados, você estava perdido, marchando firmemente para uma eternidade sem Cristo, sem salvação, e o Senhor resgatou você, Ele tirou você das trevas e colocou você na luz de Cristo Jesus. Amém? Você está na luz, não está? Portanto, meus amados, a morte pode ser vista de dois sentidos: o sentido humano e o sentido divino. Aos nossos olhos, como seres humanos, a morte é inaceitável. Ninguém quer morrer. Nós não aceitamos, no fundo do coração, não aceitamos, mas vamos morrer. Bem da verdade, meus amados, é isso, mesmo sabendo que a mesma, ela é inevitável. Não temos como você evitar a morte, salvo no dia da vinda de Cristo, pois Paulo diz que no dia que o Senhor vier, os salvos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, sem passar pela morte física. Mas os que morreram ressuscitarão com corpos glorificados, também garantidos e com prioridade. Primeiro os que morreram em Cristo, depois os salvos vivos serão transformados a encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. É maravilhoso. Então significa que é garantido. A nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo está declarando aqui que ela está oculta aos nossos olhos, mas ela está guardada, ela está reservada. Ele fala da coroa da vida eterna, que está guardada para ele naquele último dia. E por isso que ele declara: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro, guardar a minha coroa até aquele dia. Nós não fomos criados por Deus para morrer, mas para viver. No entanto, todos nós morreremos, pois o pecado trouxe a morte, diz Paulo, Romanos capítulo 5, verso 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado veio a morte física, ela existe por causa do pecado do homem. Mas Paulo diz também, por um homem veio a redenção, a salvação, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, o homem é responsável pela a origem do pecado, porque ele pecou, sabendo que não podia comer daquele fruto, ele foi lá e comeu. E levou toda a raça humana junto com ele. Por isso que Paulo diz, porque todos pecaram, e o pecado tornou-se universal, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala também em Romanos 6, que o salário do pecado é a morte, morte física, morte espiritual, que é a separação da alma do corpo, a separação eterna daquele que morre sem Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Foi pela desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo. Gênesis 13. A consequência do pecado é a morte. Então não tem como evitar.
Primeiro, a morte espiritual, seu rompimento da comunhão com Deus. Depois, a morte física, a separação do corpo da alma nessa existência terrena. Morte eterna. A existência, meus amados, eterna após esta vida, longe da presença de Deus, do homem sem Cristo, é um fogo eterno, onde o seu bicho não morre. Por isso é que devemos correr para os braços do Senhor. Meus queridos irmãos, na visão de Deus, a morte é apenas a passagem desta vida para outra, da vida terrena, a vida passageira para a vida eterna no céu com Ele. Porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, por isso que Ele declarou isso. Ele está sentado no seu trono, diz a palavra que lá no seu trono, os seus olhos estão nos vendo, e os olhos do Senhor passeiam por toda a face da terra, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo que você faz, Deus sabe. Tudo que você pensa, Deus sabe. Antes de pensar, Deus sabe. Por isso você não tem para onde fugir. O salmista disse que se ele fizesse lá a morada dele lá nas profundezas do oceano, ali estaria o Senhor, no inferno, sim, lá nas nuvens, sim, qualquer coisa, não há como esconder da face de Deus, não há como fugir dos olhos do Senhor. Então os olhos do Senhor vê tudo, Ele observa tudo que se passa na terra. Segundo os Crônicas 16:9, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. A primeira parte desse versículo nos traz uma segurança, a certeza que os olhares do Senhor para nós é um olhar totalmente de alegria, por saber que o nosso coração é dele. Nós entregamos nossos corações ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos mais ao diabo, Satanás, nós não somos mais cidadãos do inferno, nós somos transformados em cidadãos do reino de Deus. A morte da pessoa que serve ao Senhor é preciosa aos olhos do Senhor, porque Ele nos levará para junto dEle. Somente é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos salvos. Isso significa que a morte do ímpio não é preciosa. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte daquela pessoa que não é salva. Deus não tem alegria, Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que nunca entregou a sua vida a Jesus. Mas Ele tem alegria daquele que o serve, porque Ele vai acolher lá nos seus braços na eternidade do céu. Então, meus amados irmãos, Deus não tem prazer na morte da pessoa que não é salva. Por isso que Jesus adverte os nossos corações que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta estar se preocupando com coisas materiais, coisas terrenas, que vão ficar por aí, vão queimar tudo no fogo, e muitos bens aí ficarão aí para o anticristo, a sua casa, bela casa, sua mansão, seu carro novo, sua conta bancária, vai ficar tudo para trás aí. Você não vai levar nada no caixão, e essas coisas não vão entrar no céu, lá não entra nada disso. Quem não aceita Jesus Cristo nesta vida, morre nos seus pecados, diz Jesus, Evangelho de João 8:24, por isso morrereis em vossos pecados. Quando ele está falando para aqueles religiosos não salvos da sua época, e quando ele declarou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, vocês acharam que eles não eram escravos de ninguém, que eram pessoas livres, mas na verdade não eram escravas do pecado, escravos das coisas mundanas, e por causa dessa atitude daquelas pessoas, o Senhor diz,
Por isso vós morrereis dos vossos pecados. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor, vem para Cristo, ele fica livre dos pecados, seus pecados são perdoados. Então, Apocalipse 14, 13 nos ensina que quando um crente passa desta vida para outra, ele descansa das suas fadigas, de suas aflições, suas angústias, de seu sofrimento terreno. Não há mais dor. Você vai para um lugar onde não há Covid-19, não tem hospitais, não tem médico, não tem doença, não tem enfermidade de nenhuma espécie. Lá não entra isso, não tem pecado, não tem essa imundícia que nós vemos no Brasil e no mundo. Lá só entram os remidos do Senhor, aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Filho de Deus. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E 1 João capítulo 3, verso 2, nos diz que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos de vê-lo como Ele é. Esse texto inspirou o autor do hino, primeiro quero ver meu Salvador. Vocês conhecem? No céu há muitas coisas que eu anseio ver, diz o poeta. Suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias e prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Então uma estrofe diz assim, primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias. Mas quero ver primeiro o Salvador. Quem você quer ver primeiro lá no céu, quando você chegar lá? Quem é? Pedro, Tiago, Moisés, Elias, Eliseu? Hein? Quem que você quer ver? Jesus, eu quero ver Jesus. Ele vai me dar um abraço. Ele vai me receber com um forte abraço. E vai dizer para mim e para você, entre no gozo do seu Senhor. Você tem essa certeza? Você tem esta alegria que você é realmente uma pessoa salva por Cristo? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o que você está esperando? Não espere mais nada, não deixe de fazer a sua decisão por Cristo o mais rápido possível, porque você pode ser surpreendido ou com a morte física ou com a vinda do Senhor. Por isso que a palavra urge. E hoje, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que o Deus eterno, aquele que nos ama tanto, aquele que tem cuidado de nós, que Ele está cuidando dos nossos irmãos lá no hospital, está cuidando dos nossos irmãozinhos que estão lá na casa deles, está cuidando daqueles que estão trabalhando agora, cuidando daqueles que estão no trânsito, cuidando dos nossos filhos, está cuidando de nós aqui e cuida de nós todos os momentos, porque Ele não dormita, Ele não fecha os olhos, Ele não dorme. Você dorme, eu durmo, mas Ele não. E por isso, até quando você está dormindo, Deus está te observando. Não é maravilhoso ter um pai assim? Você é pai, eu também sou pai avô. Cuidei do meu filho, minha esposa é muito mais dedicada. Mas quando eu saía do quarto, ela fazia várias vezes à noite, para lá na cama ver os filhos como estavam. O pai, a mãe faz isso, porque ama. E Deus fica procurando, nos vendo 24 horas, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai, que Ele queira nos abençoar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez. Você vai orar aí onde você está. Da sua oração, interceda pelo irmão Januário,
está bem, para ficar melhor, para sair logo daquele hospital. Ora pelo Kleber, que se for bem, nas próximas 24 horas irá para a enfermaria. Ora pelo irmão Leão, por tantos outros aí, por quem você sabe que está precisando de sua oração. Esse é o momento que você tem. E quando estiver orando em voz alta, você vai estar sintonizado com Deus, orando, intercedendo. Interceda pelo Brasil, pelo mundo, pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua família. É um momento muito oportuno agora. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Tua presença, porque o Senhor faz-se presente conosco todos os momentos, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente e o Senhor é onipotente. Por isso que nós servimos o Senhor, podemos confiar, porque o Senhor é poderoso para nos guardar, para nos livrar de toda tentação, de todo mal. Senhor Deus, neste momento, rogamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor faça uma visitação especial ao irmão Januário ali no Hospital Ana Costa. Toque a Tua mão poderosa no Teu servo, o toque de cura, o toque de restauração da sua saúde. Também, Deus, pedimos que o Senhor estende Tua mão sobre o irmão Kleber ali do Hospital Vitória, pondo a Tua mão poderosa sobre ele, que as próximas 24 horas ele continue reagindo positivamente para que ele possa sair daquela UTI, indo para a enfermaria. Cuida dos Teus servos, Senhor Deus. Eles estão confiados que a igreja está orando por eles, e a igreja está fazendo isso. Visita o irmão Leão, restaura a saúde dele, Pai. Obrigado por aqueles irmãos, Senhor, que já venceram o Covid, e outros venceram outro tipo de enfermidade, como a irmã Marina, está em casa, louvado o nome do Senhor, pela bênção da vitória que ela alcançou. A mãe Isabel está em casa, a mãe Adriana está aqui conosco hoje, venceu a Covid também, e tantos outros irmãos. Senhor Deus, tem sido a nossa oração, pedindo, Senhor, misericórdia, que o Senhor não permita que nenhuma ovelha deste rebanho tenha a sua vida ceifada pela Covid. O Senhor tem honrado a Tua igreja, porque o Senhor é Deus, o Senhor não é homem, o Senhor cumpre a Sua palavra, e nós pedimos, e o Senhor nos ouve, e o Senhor fala, o Senhor responde, o Senhor mostra que o Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente, removendo todas as barreiras, quebrando todos os ferrolhos de ferro. Ó Deus, nós não merecemos nada, Senhor, mas nós somos alcançados por causa da Tua misericórdia e do Teu amor. Que agora que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja, ó Deus, com a Tua igreja aqui representada e com todo o Teu povo na face da terra, desde agora, Senhor, e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus disse, amém. Podeis assentar. Deus abençoe os amados, uma noite tranquila e debaixo da mão protetora do Eterno.